consentimento da razão. Quando se tem o orgulho, logicamente que falar em obedecer não é tão fácil assim. A gente fica um tanto restrito diante daquilo que a gente precisa encontrar-se no caminho da vida como obediência, especialmente às leis de Deus. Então, geralmente, nós queremos que Deus faça de acordo com a nossa vontade ou de acordo com o nosso entendimento ou de acordo com a nossa necessidade pelo nosso olhar. E aí, quando Deus não atende dentro dessa proposta que nós fizemos, nós nos revoltamos, nós achamos que Deus não nos atende e que nós estamos renegados pela lei divina. Porque nós exatamente não aprendemos ainda a obediência à vontade do Pai. E para isso precisamos saber qual é a vontade de Deus, para distinguir da nossa vontade. Então, quando o Evangelho nos diz que a obediência é o consentimento da razão, ela está nos mostrando que nós temos que raciocinar, nós temos que buscar o entendimento. E esse entendimento vai fazer com que nós nos submetemos à vontade do Pai, mesmo que ela venha trazer algumas dores, ou seja, algumas provas. E nós sabemos que as provas são necessárias para a nossa evolução. Nós não conseguimos evoluir sem passar pelas provas. Nós não podemos também ficarmos numa acomodação, porque nós não alcançaremos as propostas da nossa reencarnação. Então a gente tem que ter também esse processo de entender qual é a nossa proposta de vida nesta existência. Qual é o nosso projeto reencarnatório. E dentro desse projeto reencarnatório, nós entendermos que acima de tudo está a vontade de Deus. E quando nós começamos a entender que nós encontramos nos ensinamentos de Jesus a razão de obedecermos às suas leis. Porque ele exemplificou. E o Evangelho ainda vai nos dizer que a resignação é o consentimento do coração. O consentimento do coração. E resignar-se com o processo da nossa caminhada. A nossa resignação tem que ser ativa. Mas nós não podemos também estarmos sobre um processo de uma resignação compulsória. Porque a resignação compulsória é a nossa incapacidade de modificar o processo. E ao qual, pela nossa necessidade, nós precisamos enfrentar. Resignado diante das coisas é exatamente quando nós conseguimos carregar as nossas provas, os nossos fardos, sem nos permitirmos a cair. E se caso isso acontecer, nós levantamos e prosseguimos a caminhada. Então essas duas virtudes, obediência e resignação, não pode aquele que é covarde, aquele que não entende a situação, se sentir resignado. O Evangelho diz assim, o pusilânime não pode ser resignado. E do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Então a obediência, ela é um processo da humildade. A lei de Deus, cumprindo a vontade do Pai. Então Jesus foi a encarnação desta virtude e que nós ainda desprezamos. Porque não é fácil. Quando alguém nos diz, faça isso, é necessário atender tal coisa, a gente já sobe aquele orgulho e o sangue já vai fervendo e a gente já para a nossa própria evolução. Então o Evangelho
ele vai nos mostrar exatamente que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Mas o vício é a indiferença moral. E isso é um caso grave para nós. A indiferença em nossas vidas é complicado. Como é dolorido para aquele que se supõe a uma indiferença. Ou a gente ser indiferente com alguém. Não há nenhum sentimento nobre nesse processo. Pelo contrário, é aquele egoísmo que pouco importa. Não estou nem aí. A virtude da vossa geração, ou da nossa geração, é a atividade intelectual e a indiferença. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 9 e 8, vai nos dizer o seguinte: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, resistente à obediência e à resignação. Porque nós só evoluímos através exatamente da dor batendo no nosso peito. Quando o sofrimento chega, quando a dor bate, aí a gente lembra de Deus. E aí a gente vai humildemente pedir para Ele que nos ceda as condições de superar essas dores. Então, essa é um dos dispositivos do Pai para fazer com que nós marchemos para frente, para que nós não ficamos acomodados esperando. E uma aceitação também não é de nós ficarmos sentados esperando. É de nós encontrar uma solução, é de buscar um resultado. É de ir atrás daquilo que nos preencha os nossos sentimentos mais nobres. E aí nós vamos encontrar no livro Fonte Viva, muito menos coragem de fazer a mesma proposta dele. Senhor, o que queres que eu faça? Porque quando nós nos colocarmos dentro dessa maneira, Senhor, o que queres que eu faça? Automaticamente nós estamos colocando à disposição para fazer todas as vontades do Criador, do nosso Pai, ou do nosso Mestre Jesus. E isso que Paulo fez, isso significa obediência e resignação. Porque diante da luta, ele, ao testemunhar, ia com a firmeza, com a confiança e com a serenidade, que anteriormente, quando ele não tinha ainda sido convertido, ele não conseguia entender como os apóstolos se entregavam às prisões, aos açoites, às pedradas, com a serenidade que era invejável, que eles não entendiam. Como poderia um homem ir preso, levar os açoites, passar pelas piores situações e se manter firme e sereno? O que Paulo não entendia. Ao converter-se, ele conseguiu essa condição exatamente na obediência. E quando ele cumpria aquilo que ele propôs, Senhor, o que queres que eu faça? Mas ele foi além. Quando aquele momento de conflito diante da luta, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço. Testemunho que ele chega naquele momento cumprindo com a obediência e a resignação. Quando ele diz assim: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Este é um exemplo para nossas vidas, de compreendermos o que é ser obediente e resignado. Porque a luta no mundo físico é de todos nós.
Cada um tem as suas dores, cada um tem as suas lutas, cada um passa por algumas dificuldades. Não interessa em que nível se encontra essas dores, esse sofrimento, ou as provas, as provações. Todos no mundo físico, nesse planeta Terra de provas e expiações, estamos em luta conosco mesmo para a nossa melhoria. E Emmanuel, nessa mesma obra, no capítulo 126, ele vai dizer o seguinte: na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhe sorbamos o conteúdo de sabedoria. O conteúdo de sabedoria. Então é necessário que nós, para termos essa condição, e quem representa as lições divinas na Terra, senão o Cristo, o nosso Mestre Jesus. E nessa obra ele vai dizer também: não examina serviço prestado, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, inteiramente as duas virtudes que contrariam aquilo que ainda nós precisamos extirpar de nossa vida, que é o orgulho e o egoísmo. E no Evangelho, ela vai nos dizer ainda que o orgulho e o egoísmo é a chaga da humanidade. A chaga da humanidade. Emmanuel vai continuar dizendo nessa obra, Fonte Viva, através do Chico Xavier: quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. No seio das esferas. Isso quer dizer que quando o homem, quando a individualidade, quando cada um de nós conseguirmos fazer esse processo que ele nos traz, de entendermos que nós buscamos ser aqueles que cumprem a vontade do Pai, que cumprem a vontade do Mestre, que nós temos que imitar a Paulo. O exemplo também de Maria de Magdala, que ao converter-se, deu o maior exemplo de dignidade de uma mulher, na luta, na busca, na transformação e no cumprimento da vontade do Cristo. E quando ela chega no seu último momento da vida, em que ela, ao desencarnar, nos fala as obras dos Atos dos Apóstolos e também o que a doutrina nos mostra, em que é recebida pelo Cristo. E o Cristo disse: Maria, você passaste pela porta estreita. Vem e cumpriu o teu dever. Então nós precisamos aprendermos a ser fiéis servidores do Cristo em toda parte. E aí o Evangelho vai nos mostrar exatamente isso. Que não há um caminho, não há um roteiro mais seguro que o Evangelho para que nós possamos alcançar a felicidade futura. Então é necessário que nós saímos das nossas acomodações, que nós buscamos entender o significado dessa passagem do Evangelho. Obediência e resignação. É a tal doutrina de Jesus que nos revela essas verdades como pontos essenciais para as nossas
transformações e seguimento da vontade do Pai. Que Jesus esteja permanentemente nos trazendo oportunidade de podermos transformar-nos, de dar o testemunho e de aprendermos a ser obediente e resignados diante daquilo que nós não podemos mudar e daquilo que nós precisamos mudar e daquilo que nós precisamos exercitar. Que esteja todos em paz e muito obrigado.